Olá, gente boa. Espero que vocês vão bem. Aliás, o Brasil precisa que vocês vão bem, porque a nação vai mal e está mal. Está mal e vai mal. Não vejo como saudáveis as perspectivas do futuro. E movido por essa percepção, que muitos não têm, porque parece que não enxergam um palmo na frente de seus narizes, eu li com atenção e interesse o artigo que achei do site Diário do Poder, do jornalista Cláudio Humberto. É um artigo sobre educação pública e capital humano. E foi escrito por Dagoberto Alves de Almeida, professor, doutor e ex-reitor da Universidade Federal de Itajubá, em Minas Gerais. Ele começa o artigo, eu vou ler só esse comecinho, dizendo assim: das 2.888.000 crianças que nasceram no Brasil em 2019, cerca de 45% delas poderão se perder na miséria, fome e violência antes de atingirem os 20 anos de idade, se não houver expressiva melhoria das condições de saúde, segurança e educação. Essa tenebrosa constatação, segue ele, é apontada pelo Índice de Capital Humano, numérica que explicita a desigualdade que impede o ser humano de atingir todo o seu potencial pela ausência das condições mínimas necessárias em educação e saúde. Eu achei o número alarmante e, ao mesmo tempo, obviamente verdadeiro. Obviamente verdadeiro. Ele está falando aqui, mas notem, ele está falando aqui dos bebês de 2019, mas isso não vai acontecer quando esses bebês de 2019 chegarem aos 20 anos. Não, quer dizer, o índice de capital humano mede a realidade hoje. E ele apenas referiu isso para aquelas criancinhas e no prazo precisa existir, é evidente, para reverter essa situação. Mas a realidade é atual. O Brasil está assim. Eu quero explicar agora um pouquinho mais essa questão do capital humano, porque certamente os esquerdistas têm um horror da palavra, né? Não conseguem... Primeiro, não gostam de capital, pelo menos dos outros. E depois acham que associar humano e capital é uma coisa inconveniente. Não fica bem. Quando a expressão é corretíssima, a riqueza de um país a maior riqueza de um país é o seu recurso humano. E isso pode ser medido como um efetivo capital, e um capital cujo valor cresce na medida em que o ser humano, cada ser humano, cresce em cada ser humano na medida de suas potencialidades, dos seus talentos e da aplicação que faz daquilo que sabe, daquilo que aprendeu, conhecimento. Isso é o capital humano. Uma expressão lógica e racional e, infelizmente, muito triste para nós. Porque o índice de capital humano mede 152 países. 152. E o Brasil está na posição 91, ou seja, na parte baixa da tabela, lá na ponta, lá em cima. Os 5 primeiros são 4 países do Extremo Oriente, gente de olhinho puxado. Singapura, Hong Kong, Japão, Coreia do Sul. O quinto é o Canadá. Todos com nota 0,8, acima de 0,8. O Brasil, 0,55. O índice brasileiro é 0,55. Nessa posição constrangedora, 91º lugar. Educação, saúde. Educação e saúde. Mas o que acontece nas salas de aula brasileiras? Alguém se surpreende com os resultados parcos da educação brasileira? Alguém não sabe o que acontece nas nossas salas de aula? Alguém não sabe o quanto de responsabilidade nisso incide sobre a formação da consciência crítica do aluno,
desenvolver a capacidade de compreender as injustiças sociais e lutar contra elas, esta consciência crítica formada, e aí a história também é crítica, e a matemática é crítica, e tudo é crítico. Muita crítica, e pouco trabalho, pouca educação. Isso se deve à pedagogia do oprimido, que eu chamo, pelos seus resultados, de pedagogia da opressão. Porque ao não cumprir a educação o seu papel, ela está ajudando o sujeito a ser oprimido, ganhar pouco, passar necessidade. Que coisa, quando pensamos nisso. Jovens, talentos que se perdem, que não se desenvolvem, não são conhecidos para a música, para a arte, para a ciência, para a técnica. Essa pluralidade de potencialidades proporcionadas pela vida moderna que podem ser capturadas pelo ser humano e transformar isso no seu meio de vida e de realização pessoal. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Deus perdoe esse desperdício da sala de aula e o descuido, o saneamento básico e com a educação. Isso não tem explicação, não tem cabimento o que acontece no Brasil. E bilhões são gastos de modo que chegam ao nosso conhecimento e causam também vergonha, constrangimento e repulsa. A essa observação soma-se outra, que também encontrei também no Diário do Poder, uma nota do Cláudio Humberto, de poucas linhas, onde ele diz que na semana anterior, nos últimos 7 dias anteriores, entre os 30 assuntos mais consultados na internet, mais buscados na internet, 29 falavam de futebol. E um de Fórmula 1. Eu também gosto de futebol, mas pelo amor de Deus, e esses assuntos de que estou falando, com a nossa representação política, com a trava das nossas instituições, a camisa de força em que se colocou a sociedade, foi colocada a sociedade brasileira, com restrição de sua liberdade, o desrespeito à representação parlamentar e o desrespeito de tantos parlamentares à representação parlamentar que tem, serviço da justiça, uma justiça que deveria ser prudente, sábia, virtuosa. É duro ser brasileiro, ver o que está acontecendo e saber que essas pessoas estão se lixando. Ora, dá para compreender então por que, mais facilmente, por que tantos fazem o que fazem, tantos que foram abençoados pelo privilégio do poder e da representação política, sacodem de ombros perante os problemas nacionais, vão cuidar das próprias vidas, porque sabem que as pessoas estão se lixando. E aí vem uma lição indispensável. Quando o povo se lixa para aquilo que o Estado faz, Nero põe fogo em Roma. Quando o povo se lixa, quando o povo tem o olho na bola e não olha para o que acontece à sua volta, qualquer Calígula com o polegar diz quem vive e quem morre, e o povo se lixa. E a nação afunda. Pense nisso. Pense nisso, meu amigo. Meu nome é Percival Pugina, quero o meu país de volta. Não solto a ponta da corda. E peço a Deus que abençoe o Brasil, livrando a nação brasileira de todo o mal. Amém.